No último sábado, o Real Madrid goleou o Espanyol por 4-1 pela La Liga, onde Endrick entrou somente aos 37 do segundo tempo e ainda conseguiu sofrer um pênalti que depois foi convertido por Kylian Mbappé. Após o jogo na coletiva, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado a respeito dos poucos minutos que o brasileiro vem ganhando e respondeu o seguinte sobre esse assunto. Por um lado sim, ele merece mais minutos, porque está entrando bem com muita qualidade. Do outro lado, temos Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Endrick precisa ser um pouco mais paciente para atuar por mais tempo. Lembrando vocês que até agora Endrick entrou em 6 partidas, somando todas as competições, e ao todo ele soma 26 minutos em campo, onde marcou 2 gols e deu uma assistência. Por conta do calendário apertado, é bem provável que Endrick acabe ganhando uma chance de titular nos próximos jogos, pois alguns atletas devem ser poupados e o próprio Ancelotti adiantou isso na semana passada ao falar o seguinte: é o seu futuro, vai ser titular do Real Madrid em algumas partidas, é um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito, gosto muito disso. Amanhã o Real Madrid pega o Alavés pelo Campeonato Espanhol e Endrick pode acabar ganhando mais minutos. Não sei se o Ancelotti vai optar, por colocá-lo como titular e poupar algum outro jogador, mas segundo a imprensa espanhola, ele deve ganhar mais minutos nessa partida de amanhã, tá bom? Realmente o começo dele tá sendo com pouco tempo em campo, mas pelo menos ele tá respondendo bem, né? Se você for analisar aí, 26 minutos em campo, marcando 2 gols e dando uma assistência, são ótimos números, né? Então a tendência é que realmente ele comece a ganhar mais tempo com o Ancelotti. O técnico já falou, vamos com calma, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Barcelona pode ser forçado a contratar um novo goleiro por conta aí de Ter Stegen, que saiu lesionado ontem. Bora ver o que aconteceu nos principais jogos de ontem lá na Europa. Também teve Brasileirão ontem. Tite respondeu sobre a situação de Gabigol, que não vem jogando e nem foi relacionado para o jogo de ontem. Bora falar sobre Oscar no São Paulo, vou te contar sobre Alexander-Arnold e Alphonso Davies, que falaram a respeito do seu futuro. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos empate em 0 a 0 entre Criciúma e Atlético Paranaense, placar que não ajudou a nenhum dos times a conseguir se afastar um pouco mais do Z4. Cuiabá e Cruzeiro foi mais um jogo que terminou no empate sem gols. O grande destaque foi para ambos os goleiros, Walter e Cássio, que foram os responsáveis pelo placar zerado. Internacional conseguiu uma baita virada em cima do São Paulo lá no Morumbis e venceu por 3 a 1. O tricolor ainda ouviu a sua torcida cantar após o apito final, não é mole não, Libertadores virou obrigação. Jogando em casa, o Grêmio conseguiu vencer os reservas do Flamengo por 3 a 2 e assim se distanciou um pouco do Z4. Atlético Mineiro recebeu o Red Bull Bragantino e venceu com tranquilidade por 3 a 0, com gols de Hulk, Cadu e Daverson. Lá no Mané Garrincha, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Flaco Lopes. Após 27 rodadas, a tabela do Brasileirão está desse jeito. Botafogo lidera com 56 pontos, Palmeiras tem 53, Fortaleza 52, Flamengo 45, São Paulo 44 e Bahia completa o G6 com 42 pontos. Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense estão na zona de rebaixamento. Eu quero te perguntar o seguinte, você consegue arriscar nos comentários aí quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro e também quais serão os 4 clubes rebaixados nessa temporada? Você acha que já dá pra fazer uma estimativa ou ainda não, ainda tá cedo? Comenta aí a tua opinião, tá? O Meia Oscar pode voltar ao futebol brasileiro em janeiro e o São Paulo tem sido muito ligado ao jogador nesses últimos dias. Inclusive o presidente Júlio Casares falou sobre esse assunto no final de semana ao dizer o seguinte a Jorge Nicola: eu acho difícil por envolver uma série de questões. Lembrando vocês que Oscar tem contrato com o Xangai até o dia 31 de dezembro desse ano e vai ficar livre no mercado no começo
começo de 2025, porém não deve anunciar nada sobre seu futuro antes do finalzinho desse ano. Segundo Nicola, existem conversas entre São Paulo e o staff de Oscar, porém tudo ainda está em estágio bem inicial. Outra coisa que vale a pena lembrar, né, é que pelo menos mais 2 times têm interesse na contratação do Oscar, o Flamengo e também o Internacional. E outra coisa, né, que também vale a pena lembrar a vocês, é que o Flamengo ficou muito perto de contratar o Oscar há um tempo atrás, mas aí no final o Xangai acabou dificultando, né, a saída dele e o Oscar acabou continuando na China. Todos sabemos aqui que dinheiro não é problema pra ele, né, ganhar muita grana lá na China. E, portanto, voltando ao futebol brasileiro, não deve ser um problema pra ele aceitar uma baita redução salarial, né? Ele vai ter que reduzir bastante os ganhos atuais dele pra voltar pra cá. Só que sabemos que realmente não é problema, porque quando tava negociando com o Flamengo, ele topou aí um salário dentro dos padrões aqui do futebol do nosso país. Resta saber no final do ano aonde é que o Oscar vai parar, tá bom? Se ele volta para o Brasil, se ele vai pra MLS, se ele vai pra Arábia, o que é que vai acontecer com o brasileiro. Mesmo jogando com as reservas ontem contra o Grêmio, Gabigol não apareceu nos relacionados por Tite. E depois da partida em coletiva, o técnico foi questionado sobre a situação do atacante, onde respondeu o seguinte: o técnico tem a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar, evoluir e não cortar a cabeça por conta de um erro. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava assim. Nesse momento se encontra da mesma forma. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante dessa situação, porque quando esteve, oportunidade esteve, a falta de continuidade em alta intensidade por conta dessa sequência de situações. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento, isso acaba prejudicando essa sequência de Gabigol. A expectativa é que o jogador seja relacionado para o jogo da próxima quinta-feira, partida muito importante para o Flamengo nessa reta final de temporada. Pega o Peñarol lá no Uruguai, jogo de volta das quartas de final, e vale a pena lembrar que na ida lá no Maracanã eles perderam por 1-0, ou seja, precisam vencer por 2 gols de diferença para avançar direto à semifinal, ou então vencer por 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Qualquer empate, o placar é do Peñarol. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pula essa parte, tá bom? Eu tô aqui na plataforma com uma banca de um pouco mais de R$ 3.700. Eu vou entrar com 1.100 nessa próxima rodada. Coloquei para ter 6 bombas e 19 diamantes. Nesse jogo, você tem que acertar o maior número de diamantes possível, tá? Ó, acertei 2, a grana tá multiplicando. Terceiro, e eu vou arriscar o quarto aqui na mesma linha e eu me ferrei, tá? Acertei na bomba, perdi os R$ 1.100. Vou mais uma vez porque minha banca me permite fazer isso. Vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Os R$ 1.100 viraram mais de 4.500. A grana já veio aqui pra minha banca e eu quero te lembrar que aqui é pra você sempre jogar com responsabilidade. Não venha pensando que aqui é pra você fazer renda extra, não venha pensando que você vai ficar milionário. Aqui é entretenimento. Se você tiver qualquer problema na plataforma, é só acessar o suporte aqui no cantinho do site. Eles têm suporte ao vivo, é só conversar com eles e falar o que você precisa, tá? Pra você depositar, existem várias maneiras, só que a mais rápida e prática é o Pix, onde o depósito mínimo é de R$ 20. Pra você sacar, também tem maneira via Pix, bem rápido, bem prático. Fazendo seu cadastro e usando o meu código TOD, você pode ganhar até R$ 1.000 de bônus e também 40 rodadas grátis no seu primeiro depósito. Acesse o primeiro link da descrição. Ontem, pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid ficou apenas no empate em 1-1 contra o Rayo Vallecano. Já o Barcelona segue imparável na La Liga e ontem goleou o Villarreal por 5-1 fora de casa, com direito a 2 gols de Lewandowski, 2 de Rafinha e mais um de Pablo Torre. Leva ainda poderia ter feito um hat-trick, mas acabou perdendo um pênalti. Ter Stegen teve uma grave lesão e deve ser baixa no clube por vários meses. Na tabela, o Barcelona lidera com 100% de aproveitamento, tendo 18 pontos
pontos conquistados. Real Madrid tem 14, Atlético Bilbao tem 13 e Atlético de Madrid completa o G4 com 12 pontos. Pela Bundesliga tivemos um jogão de bola entre Leverkusen e Wolfsburg, onde tudo indicava que a partida ia terminar empatada, porém aos 93 Boniface marcou e assim o time de Xabi Alonso venceu por 4-3. Já o Borussia levou um chocolate do Stuttgart, que meteu 5-1. Na tabela, o Bayern de Munique lidera com 100% de aproveitamento, tendo 12 pontos. Leverkusen, Friburgo e Frankfurt completam o G4 com 9 pontos cada. Ontem tivemos um clássico inglês entre Manchester City e Arsenal, onde tudo caminhava para uma vitória dos Gunners, mas aí apareceu John Stones aos 98 para marcar e o placar terminou em 2-2. Haaland marcou um dos gols e igualou o recorde de Cristiano Ronaldo ao se tornar o jogador que mais rápido chegou a 100 gols por um mesmo clube. Ambos precisaram de 105 partidas para isso. Meus amigos, é um absurdo esse número aqui, né? Tanto do CR7 quanto do Haaland. 100 gols marcados por um mesmo clube em apenas 105 partidas. Se liga na média, né? Praticamente um gol por jogo, né? Realmente o cometa Haaland é uma coisa absurda, foi artilheiro da Premier League na primeira temporada dele lá, na segunda temporada também, e nessa daqui tudo caminha para que ele seja artilheiro pela terceira vez consecutiva. Na tabela, o City lidera com 13 pontos conquistados em 5 rodadas, Liverpool e Aston Villa têm 12 pontos cada, e Arsenal completa o G4 com 11 pontos. Pelo campeonato italiano, Ivan Juric estreou muito bem no comando da Roma, e viu seu time meter 3-0 na Udinese ontem, com gols de Dovbyk, Dybala e Tommaso Baldanzi. Tivemos também um grande clássico de Milão, onde tudo caminhava para o empate, mas aí aos 89 minutos Matteo Gabbia marcou e assim o Milan conseguiu vencer a Internazionale por 2-1. Após 5 rodadas, Torino lidera com 11 pontos, Napoli e Udinese têm 10, Juventus completa o G4 com 9 pontos. Pelo campeonato português, Sporting venceu o AVS SAD por 3-0, com direito a 2 gols de Vitor Gyökeres, que segue imparável, somando 11 gols em apenas 8 jogos nessa temporada. Na tabela, o Sporting lidera com 100% de aproveitamento, tendo 18 pontos. Porto tem 15, Santa Clara e Vitória completam o G4 com 12 pontos cada. Pela Ligue 1, tivemos clássico entre Lyon e Olympique de Marselha, que terminou na vitória da equipe comandada por Roberto De Zerbi por 3-2. Paris Saint-Germain, Marselha e Mônaco têm 13 pontos cada, e Lens completa o G4 com 9 pontos. O goleiro Ter Stegen sofreu uma grave lesão no jogo de ontem após cair de mau jeito em campo e inclusive teve que deixar o estádio de ambulância sentindo muitas dores. Nesta segunda-feira, o jogador está sendo submetido a mais exames e deve demorar um bom tempo para retornar aos gramados, já que, segundo a imprensa espanhola, ele deve ficar fora entre 7 a 8 meses. Lembrando a vocês que o alemão já operou esse joelho 2 vezes, sendo uma em 2020 e outra em 2021. Agora tudo indica que Hansi Flick vai dar a titularidade ao goleiro Iñaki Peña, pelo menos até janeiro de 2025, que é quando se abre a próxima janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Barcelona vai avaliar nas próximas semanas se vai ou não ao mercado em busca de um goleiro para o lugar de Ter Stegen. Courtois, goleiro do rival Real Madrid, desejou boa sorte ao alemão ao postar o seguinte: "Sinto muito pela lesão, Ter Stegen. Me doeu muito ver você sair de campo daquele jeito. Espero que você se recupere logo e nos veremos no gol novamente." Meus amigos, lesão gravíssima de Ter Stegen, vai ficar parado por um bom tempo, devendo voltar somente no fim da temporada ou talvez, somente na próxima. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, o Barcelona ainda não divulgou oficialmente o tempo de recuperação, tá bom? Só completando aí sobre o jogo de ontem, o Rafinha acabou pegando a faixa de capitão depois, marcou 2 gols, beijou o escudo do clube e depois aí ele mostrou toda a sua felicidade, por tudo que viveu nessa partida, falando o seguinte em entrevista: que soy aficionado del Barça desde que nací, desde niño, y poder vestir esta camiseta y poder mostrar mi trabajo es bastante emocionante para mí y la manera que puedo contribuir con esto y señalar a la afición
marcando um gol e besando o escudo. Só pra lembrar a vocês, tá? O Rafinha tá tendo um começo de temporada absurdo pela equipe do Barça. É o melhor começo que ele teve desde que tá lá, somando 5 gols e 3 assistências em apenas 7 jogos. Um dos jogadores mais importantes pra Hansi Flick, e o Barça deve estar muito agradecido por não tê-lo vendido lá pra Arábia Saudita. Alexander-Arnold é um dos grandes objetivos do Real Madrid para 2025 e pode chegar grátis, pois a partir de janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato. Inclusive, ele falou o seguinte nesse final de semana sobre seu futuro em entrevista ao The Athletic: "Sou jogador do Liverpool nessa temporada no mínimo, é o que eu direi. Sou um jogador que quer ganhar troféus, sou motivado por vencer e estar na elite. Estou no Liverpool há 20 anos. Já assinei 4 ou 5 renovações de contrato e nenhuma foi divulgada para o público antes do anúncio. Essa daqui não será diferente." Outro objetivo do Real Madrid que pode chegar grátis também é Alphonso Davies, e ele falou o seguinte sobre seu futuro nesse fim de semana: "Só posso falar que agora estou totalmente concentrado no Bayern de Munique, por isso não penso no futuro ainda. Independente se fico ou se vou embora, sempre esse clube estará no meu coração." Arnold e Davies são aí desejos, de Florentino Pérez para reforçar as laterais do Real Madrid em 2025, e obviamente o presidente quer trazê-los grátis, Ambos jogadores poderão assinar um pré-contrato em janeiro, caso não renovem com as suas respectivas equipes. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por essa declaração aqui do Arnold, parece que tá mais fácil ele renovar do que ele sair, Porque ele falou, nenhuma renovação foi divulgada pro público antes do anúncio, e essa daqui não será diferente. Então dá meio a entender que ele tá mais pra renovar do que pra sair, E falou que tá muito feliz no Liverpool. Já em relação ao Alphonso Davies, era pra ter ido embora na última janela, só que o Real não quis pagar o valor que o Bayern de Munique estava pedindo. Não tem acordo entre as partes para uma renovação até agora, já que ele quer muito mais dinheiro do que lhe foi oferecido. Então, em relação ao Davies, ele tá mais perto de sair do que renovar, pelo menos nesse momento. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, Arnold e Davies são alvos do Real. Imagina só esses dois chegando grátis em 2025, seriam baitas contratações do presidente Florentino Pérez. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Boa segunda-feira pra todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long